E aí pessoal, tudo bem? De volta na área com mais um vídeo. Hoje, churrasco especial comemorativo aos 10 anos de amizade da dupla. A gente está preparando aqui nesse momento o foguinho. Isso aí. E depois nós vamos assar esta carninha aqui especial que o Rodrigo trouxe para comemorar a ocasião. Olha só, tá indo devagarinho. Sim. Tá dando sinal ali no carvãozinho, né? É. E aqui tá o Rodrigo. Salute, tudo bem? Salute. Salute. Hoje é sábado, 11 de fevereiro, 15 horas e 50 minutos no clock. Isso aí. Daqui a pouco a gente volta com a sequência. Hoje, entre outras coisas, nós iremos falar como a dupla se conheceu. Muita gente pergunta isso pra gente, tem curiosidade, então é hoje que nós estaremos revelando. Sim. Saboreando aqui um churrasquinho, linguicinho, pãozinho, top, da hora. Salute, né? Salute. Salute, rapaziada. Então, agora de volta, depois do churrasquinho, o Rodrigo já fez a boquinha aqui, ó, já tá abastecido o tanque, né? Sim. E agora a gente vai então fazer a nossa escuta, mas antes, porém, a gente vai comentar um pouco sobre como nós nos conhecemos. A situação foi a seguinte, eu vou deixar o Rodrigo contar a história. Como é que foi? Eu conheci o Hugo pelo Facebook em 2013. Eu fazia uma busca pela internet sobre um assunto que nós tínhamos aqui na cidade. A Rádio Planalto FM, na época, tinha uma programação que tocava música MPB nacional, internacional de alta qualidade e locutores classe A. E daí eu buscava na internet quem lembrava daquela época ou quem tivesse gravações. A emissora foi nesse estilo de 82 a 92. Depois mudou para o estilo gaúcho que ficou até hoje. Sim, hoje em dia ela toca música regional gaúcha, né? Música galponeira. Então nessa busca, daí eu comecei a filtrar e apareceu aí o Hugo no grupo Facebook. Ele tinha um site na internet que era o Museu Virtual do Rádio e ele tinha 2 arquivos que ele extraiu de fita cassete e passou para o site, que era gravações de 2 programas da época. E daí eu escutei as gravações e fui procurar a pessoa. Quem era aqui da cidade, para minha surpresa. E daí começamos a conversar e vários meses assim, só conversamos pela internet, trocamos ideias sobre a época da rádio. E começamos também a trocar ideias sobre antiguidades, coisa da época, que a gente tem um estilo muito saudosista. Isso. Levou meses, daí um dia a gente marcou o encontro presencial. Eu acho que levou mais de um ano, né? Não foi poucos meses, acho que demorou mais tempo. Aí a gente marcou o encontro presencial e daí depois começamos conversar também mais pessoalmente e fizemos passeios em piscina, em outros locais também, e uma amizade que se consolidou. E daí a gente também começou nesses passeios e tal, a gente começou a falar sobre ondas curtas. Que nós tínhamos essa paixão em comum, que quando nós éramos crianças a gente tinha o hábito de fazer escuta de ondas curtas e tal. Isso. E daí bateu vontade de a gente retomar o hobby, né? Isso, daí. Na verdade a gente parou muito tempo de fazer escuta e tal. A gente não acompanhou, porque tanto que a gente tomou um susto, né, Rodrigo? Porque naquela época tinha muitas mais emissoras que trabalhavam em ondas curtas. Com certeza. E daí a gente pegou e começou a se interessar em retomar o hobby e tal, e começamos a marcar as escutas. Nisso eu já tinha
Eu já tinha logo depois o meu canal, que era de falar sobre discos, né, o Dr. Fonocaptor e tal, discos de vinil e colecionismo e tal. E daí eu resolvi pegar e englobar junto com os temas do canal a questão da rádio escuta, porque vocês podem ver que os primeiros vídeos até um certo ponto não tem nenhuma rádio escuta, foi depois. Então vocês até podem calcular, porque a primeira rádio escuta que nós fizemos, acho que já foi gravada, né, Rodrigo? Já. Eu acho que a gente já entrou e já foi incluída no canal na hora. Eu acredito que deve ter sido lá no município de Ciríaco, com o rádio Motobras PF34. Mas eu acho que foi antes, Rodrigo. Ou antes. Tu sabe o que foi? A primeira vez que eu visitei o Rodrigo para falar sobre rádio, na verdade, foi aquela vez que tu mostrou o rádio de Galena. Aquele vídeo do rádio de Galena, que a gente não se conhecia muito bem naquela época. Mas vocês podem perceber até pelo jeito que eu conversava com o Rodrigo que a gente não tinha muita intimidade naquela época. Porque no jeito que eu falei, no jeito que eu conversei com o Rodrigo no vídeo, né? Sim. E depois a gente teve um segundo momento ali também, que foi quando tu comprou o Spica lá no antiquário. Que a gente foi junto lá no antiquário, daí o seu Wilson vendeu o Spica pra ti, daí nós fizemos a escuta lá na praça também. Aí, o Spica. Então a gente demorou um pouco, quando a gente se conheceu, até fazer a disputa com ondas curtas, levou assim, pelo menos uns 3, 4 anos, mais ou menos. Então a gente começou escutando AM, FM, depois partimos para ondas curtas. E uma amizade que se consolidou assim com o tempo, vários gostos em comum e coisa. E posso dizer hoje, até com muito orgulho, eu considero o Hugo como quase o meu irmão mais velho. Tenho uma confiança nele, uma pessoa excelente. Não tão mais velho. Um pouquinho. Só Tá, vamos fazer a escuta então. É essa história. Tá bom. Então esse amigo aqui é o meu amigo do peito. Tá bom, então, da mesma forma, é um prazer. Isso aí. Vamos então lá, hoje a gente tá com o Degen aqui, comemorando os 10 anos da amizade da dupla. Hoje sem long wire, excepcionalmente. Só com meia antena aqui. Nós resolvemos fazer hoje a escuta num local diferente. Não sei se vocês estão enxergando, que aqui atrás tem uma plantação de soja. Não sei se dá para enxergar. Então a gente está o pessoal está trabalhando aqui nas proximidades, até com maquinária agrícola. E a gente veio aqui para o interiorzão mesmo para fazer essa escuta aqui, para testar o que vai acontecer. Um local um pouco diferente do que geralmente a gente usa fazer os vídeos para vocês. Então eu vou começar a pescar aqui em 49 metros. Dia quente hoje, ó, para vocês terem a ideia, tá 32 graus aqui. Pro nosso padrão aqui do Rio Grande do Sul, 32 graus é um absurdo. Já é muito quente. Para quem nos assiste, por exemplo, no Norte e Nordeste, deve achar a fichinha, mas aqui é muito quente para nós. Da mesma forma que nós sofremos menos no inverno, né, Rodrigo, porque a gente está acostumado com o inverno bem rigoroso, a gente sofre mais no verão. Rádio Voz Missionária. É auto-identificação. Olha a vinheta deles. 49 metros, frequência 5.940 kHz, 10.000 watts de potência. Gideões Internacionais. Vocês lembram? Santa Catarina, Brasil. Balneário Camboriú. Dicionário de Comunicações Limitada. Vocês lembram, na época, a gente recebia, pelo menos aqui na região, na época de estudante, umas bíblias no colégio de brinde, em alguns locais também, hospitais, bíblias bem pequenas, pequenininhas, bem portáteis, de bolso mesmo. Do Novo Testamento, escrita pelos Gideões Internacionais dessa igreja. Isso. Então eu até tenho exemplar em casa, eram as bíblias de bolso assim, tinha umas com capa cinza, umas com capa azul, capa branca. Azul. Tinha várias capas. Era sempre no mesmo perfil, assim mesmo.
layout, só mudava a cor da capa. Então eles vinham, eu lembro na minha sala de aula, lá no primário do colégio, veio alguém dos Gideões lá falar da palavra e distribuiu uma Bíblia para cada aluno, como era costume, né? Gratuito a pregação do Evangelho. Isso. Coisa que há muitos anos já não se tem mais, essa distribuição de Bíblia. Eu não sei, é que a coisa mudou muito e hoje em dia é capaz até de complicarem e tal. O ateísmo tomou conta de tal forma que é bem provável que se fizerem isso na sala de aula é capaz de alguém se ofender ainda. Então, né, na época... Naquela época era normal, né? Não tinha. Entre final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, seguindo a nossa busca aqui, se alguém é da época também recebeu a Bíblia, pode falar nos comentários ali. Cara! Não... não podemos fazer nada. Não passa muito para que nós estamos gravando um vídeo, tá? Senão dá muito ruído aqui na gravação. Da videira verdadeira. Não frutificamos. Não expandimos aqui. Tem um menino aqui que é e é necessário. Que é filho do dono da propriedade, tá aprendendo a andar de moto. Daí ele tá passando por aqui, né? Aqui é livre, tá? É propriedade rural. Daí ele tá aprendendo. Rádio Boa Vontade do pai Vanessa. Nós devemos fazer. Agora tá de problema lá, pagou a moto dele. Seguindo, tem a Nacional da Amazônia. Vou passar para 41 metros. Tava fraquinho. Vamos ver se pegamos. Isso é pra vocês verem que a coisa sai tudo ao natural, né? Agora provavelmente ele não vai mais ficar. Ele ficou tão nervoso que até apagou a moto ali que eu pedi pra ele não ficar passando. Vamos ver se... É que a gente teve autorização aqui pra fazer o vídeo, eles estão sabendo, só que ele não percebeu que a gente tava nesse cantinho aqui específico, aqui perto da propriedade da lavoura. Ver se pegamos a banda lavoura. Chegando aqui, eu tô correndo baixo aqui, velho. Um espetáculo aqui do currículo dele. A gente ficou contente aqui, eu passei aqui do Orlando, era uma hora, eu descia. Tá meio baixo esse, né? Tá, pode dar sequência. A faixa tá meio ruim aqui do 7 bem ruidosa. Foi a nossa última escuta que tava meio fraca a propagação. Passar para 31 metros. Provavelmente a faixa dos 11.000, se for igual outro dia, tava melhor. A faixa, aliás, dos 25 depois. Essa é a Jammer, né? A próxima faixa, depois vamos ver como se comportará. Evangelho no seu Redentor Apocalipse, as respostas, como faz a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para todos os problemas. Música relaxante.
Isso aqui é canavial, Rodrigo? O que é esse negócio? Parece, ó. Na nossa frente, esse barulhinho que você folhinhas secas, parece um canavial. É um bambuzal, acho que é um bambuzal. Bambuzal. É o bambuzal, né? Canavial. Essa faixa já estava melhora considerável em relação à faixa anterior. A de 9 de julho. Um completa o outro. Um faz você olhar para o olhar da pessoa. Isso aí. Seguinte. 还走私烧毁叙利亚粮食库存，一系列强盗行为。 Aqui. Tem um inseto voando pra lá e pra cá, vocês já devem ter visto ele na imagem, ele passou bem muitas vezes na frente da câmera. Ele tá daqui, o Rodrigo, ó, ele vai lá e volta. Que é isso? É. Olha, ó, aqui, ó. Então logo eu vou trocar de faixa aqui. Ele tá querendo aparecer no vídeo. Ali, ó. Vamos para 25 metros. Não sei se vocês estão vendo ele. Cântico religioso. De Henrique Moura e Montenegro. E ainda Nacional a da Bíblia Amazônia. de Gabo e Luiz Carlos, cheia de manias. Cheia de manias. Quem lembra aí do Raça Negra? Mas parece que hoje tá melhor a propagação. Né? É, a faixa foi bem que nem a última escuta. É, a faixa dos 11 mil é a que melhor se comportou aqui na propagação. Judged by a civil court. Seguindo. Você tá sendo picado pelas bestas? Você tá com os calafrios assim? É que tá quente mesmo hoje, olha só. Calorão aqui. Rádio Espanha, segunda frequência. A sua tradicional narração esportiva dos sábados à tarde. More than 2 years doing the research, going to the files of the original truck. Yes. Rodando aqui mais um pouco na faixa dos 11, 12. E em seguida passarei para a próxima. Aí não tá muito forte o sinal, né? Passarei para 22 metros então. Aqui já é as faixas bônus track. Que pegar é de lucro, digamos. As faixas maiores aqui. Aqui temos os marcianos. É uma linguagem codificada, né?
Seguindo. Bandinha lateral, vamos depois de Antes que a gente mantenha vínculo. Abração, vai lá. Não demora não, porque não chega a borracha. Aquele abração então, apagando o peito no general. Tá, tchau, abraço. Moçada, mais alguém aí na frequência, porque depois eu vou tirar o time de campo. Tá bem nítida, né? Não tem um fora da frequência. Papai Yankee 2, Mike Lima, você escuta a petição 4 X-Ray, A facilidade que é pra te fazer o ajuste, né, nesse legend, porque o Texan, o PL660 é muito difícil. Aí eu vou pedir a marcha do meu Protex aqui. O nome é que eu não lembro, é Papai Yankee 2, Mike Lima, 2 caras, petição 1, X-Ray, Zulu. Tá, vamos seguir. Papai Yankee. Seguindo. Nosso bônus track aqui. Teve uma vez que a gente pegou 2 caras falando sobre negócio que tinham ficado com uma mulher, não sei o que e tal, contando as aventuras amorosas deles, né? Foi muito engraçado. Uma vez que a gente tava lá em Ernestina, Rodrigo, numa escuta que nós temos lá em Ernestina. Verdade. Então passei para 19 metros no meu bônus aqui. Tem umas formiguinhas aqui. Seguindo. Canto das Arábias aqui, louvor. Deve de ser algo muçulmano. Seguindo. Rodando. Em seguida passarei para 16 metros. Tá. Tá, 16 metros então, rodando. Essa aqui acho que não vai pegar nada. Então, em seguida, passarei para 13 metros, que é a última faixa. A faixa dos 20 mil, 21. Nessa é bem difícil pegar alguma Essa é coisa, bem né? difícil. Ocasionalmente pega. A gente já pegou, mas coisa bem esporádica, de propagação desviada da área de origem, até. Por exemplo, às vezes aquela transmissão que é voltada para a África dá um desvio de propagação atmosférica, acaba pegando aqui no Brasil. É a refração de ondas, aquele fenômeno desvia da rota da propagação alvo e pega em outros lugares. Isto. Então aqui vamos terminar. A de 20, 21 metros, não. Fechou? Terminei. Então vamos às As considerações finais. Num oferecimento de Rádio Orbital Light FM estéreo de classe. Recomendo e assino embaixo.
O Rodrigo, inclusive, é garoto propaganda da rádio, Yes. porque tá como ouvinte destaque lá no Facebook da rádio, né? Da Rádio Orbital Light FM. Me sinto muito honrado de escutar essa programação de qualidade feita pelo Hugo, relembrando os bons tempos do rádio. Como eu já falei, a gente teve uma emissora aqui em Passo Fundo, a Planalto FM, era naquele estilo de programação que foi montada a web rádio. Exatamente. E também nós queremos aí agradecer ao escritório Rocha, de propriedade do Rodrigo, da mãe do Rodrigo, né? Também. Desde 1965. A dona Lídia. Com serviços de contabilidade servindo a cidade de Passo Fundo. Muito bem. E então as considerações finais. Considerações finais. A propagação eu diria que estaria média hoje. Nas faixas menores aqui teve bastante ruído. A dos 7.000 aqui, essa época do ano aqui ela está ruidosa. E no inverno ela pega muito bem, pela nossa comparação. E o que está pegando bem as faixas maiores ali, ó, 31 metros, 25 metros, está mais privilegiada. Então essa questão atmosférica de ruído tá sim bem nesse jeito. Isso aí, então, um grande abraço aí pra galera, muito obrigado por nos assistirem mais uma vez. Isso aí, obrigado. Salute, 73. Salute 55. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima. Até. Amigos.